Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz esse cronômetro usando HTML, CSS e JavaScript. Quando tu clica aqui nesse botão, ele inicia o cronômetro, ele também pausa, ele marca o tempo e ele também reinicia, ele também volta, né? Então, se tu quer aprender a fazer esse cronômetro, continua assistindo esse vídeo. Eu vou começar criando uma pasta, tu pode criar a pasta no local que tu preferir. Vou criar aqui na área de trabalho só para ser mais fácil de mostrar. Vou chamar ela de stopwatch. Vou abrir o VS Code e arrastar essa pasta para dentro dele. Então aqui a gente vai criar a pasta src e dentro da pasta src a gente vai criar outra pasta chamada JavaScript e outra pasta chamada CSS. Fora de tudo, a gente vai criar um arquivo chamado index.html. Dentro da pasta CSS, a gente vai criar um style.css e dentro da pasta JavaScript, a gente vai criar um script, né? Um arquivo JavaScript. Então, script.js. Todos os arquivos que a gente vai precisar são esses. Então, agora a gente já pode começar a fazer o nosso código. Mas antes disso, eu vou iniciar esse HTML aqui, né? Eu abri ele. Então, vocês podem iniciar clicando aqui e abrir com Live Server, Open with Live Server. Só que para isso, vocês vão precisar ter uma extensão chamada Live Server, mas é só baixar aqui nas extensões ou abrir a própria pasta Stopwatch e abrir o arquivo por aqui. Eu recomendo usar a extensão do Live Server porque vocês não precisam ficar atualizando a página toda vez que fizer alguma coisa ali. Ele vai meio que atualizar assim sozinho, sabe? Por conta. Então aqui eu vou abrir com o Live Server, vou dividir a tela e o editor de código ao meio. Para isso vocês podem clicar no botão do Windows, o botão Lock aqui, e clicar nas setinhas para um lado e pro outro. Então vamos lá começar o HTML. Antes de tudo, vamos preparar a estrutura básica do HTML. Para isso vocês podem utilizar um atalho, que é clicar na exclamação e dar um Enter. Ele já cria aqui o HTML que a gente vai precisar, padrão, né? Vou trocar a linguagem para PTBR e vou mudar aqui o título do documento, que é essa partezinha aqui. É só tirar aqui e trocar. Eu vou botar stopwatch. Vocês podem escrever em português se quiserem, mas eu vou escrever em inglês para ficar um pouco mais semântico, para ficar um pouco melhor. Eu já vou importar o nosso CSS, então para isso vocês podem escrever link e aqui em href colocar o caminho. Como a gente está dentro da pasta src, essa pasta aqui foi criada quando eu iniciei o Live Server. Então vamos importar o CSS. Aqui a gente tem o src e CSS. Então aqui a gente vai colocar esse caminho. src/css/style.css. Agora vamos para dentro do body fazer realmente o nosso cronômetro, né? Eu vou colocar uma div em volta de tudo e ela vai ter um ID. E é para colocar o ID assim de forma mais rápida, é só colocar uma hashtag e escrever o ID que tu quer. Eu vou chamar ela de stopwatch. Lembrando que a forma que eu fiz, ela não é a forma correta de fazer um cronômetro, é apenas a forma que eu encontrei e que eu achei melhor para fazer ele. Então pode ficar bem livre assim para tu mexer e fazer do jeito que tu achar melhor, tá? Eu inclusive aceito outras ideias assim. Então aqui eu vou colocar um H2. Esse H2 aqui, ele vai ser esse timer aqui. Então, H2. E ele vai ter um ID também. E o ID dele vai ser timer. E aqui eu já vou colocar a hora inicial, né? O 00. Hora não, o tempo. 00, 2 pontos. 00, 2 pontos, 000. Abaixo desse H2, eu vou colocar outra div. E essa outra div vai ter um ID chamado um ID de actions. Dentro dessa div a gente vai ter 3 botões, que vão ser esses 3 botões aqui. O primeiro botão, ele vai ter um ID também, e vai ser de reset. Dentro dele ele vai ter um ícone, só que eu não vou colocar o ícone agora, eu vou colocar depois e também vou mostrar pra vocês como que importa ícones. Eu copiei esse botão e colei ele 2 vezes e a gente vai trocar só o ID dele. Esse aqui vai ser o power, que ele vai iniciar e parar, e esse aqui vai trocar o ícone também, só que a gente vai trocar o ícone só lá no JavaScript, então eu vou mostrar só lá no JavaScript pra vocês como que troca. E esse aqui de baixo vai ser o mark. Aqui no botão power, a gente vai colocar também um atributo chamado action, um atributo de action, e a action dele, inicialmente, vai ser start. Para que esse action? Ele vai ser útil lá no JavaScript também, e vai servir basicamente para mostrar para ele o ícone, né? Para trocar o ícone, se ele vai ser o de pause, o de continue, o de start ou o de pause, esse aqui, para continuar ou pausar, né? Vou dar um Ctrl S aqui, já vai aparecer aqui do lado, só que agora a gente vai colocar os ícones. Antes disso, de colocar os ícones embaixo dessa div aqui, logo abaixo da div actions, a gente vai colocar outra div, que vai ter o ID de marks-list.
list. E aqui a gente não vai colocar nada dentro, porque a gente também vai basicamente inserir aqui dentro com o JavaScript as marcações, que são essas aqui. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês como que coloca ícones. E eu vou usar os ícones do Font Awesome. Então, Font Awesome, vou deixar o Font Awesome aberto aqui, não tá querendo abrir. Vamos lá, beleza. E a gente vai usar o CDN dele. Eu acho mais fácil só vir aqui no Google e pesquisar CDN Font Awesome. Vocês podem entrar direto no Font Awesome e achar o CDN dele, mas eu acho mais fácil por aqui. Daí é só vir nesse primeiro link aqui e copy link tag, e daí é só colar aqui embaixo. A gente já tá livre pra usar qualquer um dos ícones que tem aqui, os que são de graça, né? Porque tem os pagos também. A gente vai precisar de 3 ícones. O que é o de play, né? Vamos usar esse aqui e eu vou colocar aqui no meio. O próximo vai ser flag, que é bandeira. É esse aqui mesmo. E é esse aqui do Mark. E o primeiro, né, que eu esqueci, o nome dele é Redo, que é esse aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Os botões já estão aqui, não funciona ainda, né, porque a gente não fez JavaScript, mas o HTML era só isso, ele é bem rapidinho assim. Então, com o HTML pronto, a gente vai lá fazer o CSS. É só abrir o arquivo style.css. Vou começar botando um asterisco, que é para pegar tudo, basicamente todos os elementos, tudo esse asterisco ele pega. E eu vou colocar uma margem 0 para tirar as margens padrões, viu? Ó, mudou ali, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z de novo e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bem melhor, porque daí não fica com o estilo padrão. Vamos tirar o padding também, se tiver qualquer coisa com padding padrão, a gente tira também, que nem o botão. E um box sizing, border box. A gente vai mudar a fonte também. Eu usei o font family, eu não importei nenhuma biblioteca, nada de fonte assim. Eu vou usar uma que já tem aqui, que é Courier New. Courier New, e vou colocar uma vírgula, Courier, vírgula, monospace. Agora a gente vai estilizar o body, que vai ser basicamente esse background aqui. O que a gente precisa para estilizar o body? Vamos primeiro alinhar esse cronômetro no centro. Vamos começar a colocar ele no centro? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o Display Flex, que ele nos possibilita fazer isso. E o Align Item Center. Display Flex com Align Item Center, ele vai ajudar com que fique no centro, mas para poder ficar no centro, a gente vai ter que definir uma altura e uma largura para nossa página, né? Vou colocar uma altura de 100 VH e daí ele vai pro centro, porque se a gente não definir uma altura, o pedacinho dele, o espaço dele é só isso aqui, né? Daí ele não vai ter como ficar no centro. E eu também vou colocar um Justify Content, um Justify Content Center, porque daí agora sim ele vai ficar no meio. A gente vai colocar também uma largura. Não sei se é necessário, mas eu vou colocar uma largura de 100% nele. E eu vou trocar o background, é claro, para ficar um background bem bonitinho. Ground só, não background color, porque a gente vai usar um linear gradient, que vai ser basicamente um gradiente. Ele vai ser de 180 degree, ou seja, vai ser de cima para baixo. E as cores que a gente vai usar vão ser 9F, 6BFF. E a outra vai ser hashtag 6119cc. Beleza, o nosso Linear Gradient já tá pronto. Nosso body já tá também customizado, então agora a gente vai customizar o cronômetro. Esse CSS vai ser bem rapidinho de fazer, tá? Então eu vou colocar hashtag stopwatch. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um background color também, só que o background color dele agora, ele vai ser 26, 26, 26. Vou também colocar um padding. Esse padding, ele vai ser de 2 rem e um border radius para arredondar as bordas. O padding é esse espaçamento aqui, ó, que ele coloca dentro do elemento. E o border radius vai arredondar as pontas. Então, border radius eu vou colocar 8 pixels. Agora eu vou customizar esse timer aqui, esse aqui, ó. Eu vou colocar um hashtag timer e aqui vai ter bastante coisa. Eu vou começar colocando um background color, vai ser esse mesmo background, então eu já vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Beleza. Aí agora eu vou colocar uma altura também, que ela vai ser de 250 pixels. Vou colocar uma largura, que vai ser 250 pixels também, 250, 95. E daí vou colocar uma borda, que vai ser aquela bordinha rosa, né? Ela vai ser de 3 pixels solid. E a cor dela, eu usei aqui foi 9F6B. É essa mesma cor aqui, ó. 9F6B FFF. FF, não FFF. Dá pra deixar quadrado se tu quiser, né? Mas eu vou arredondar ele. Então eu vou colocar um border radius de 100%. Só que ele tá meio, né, estranho. Então vou colocar aqui em cima mesmo um display flex. Eu gosto de sempre colocar o display flex, Align Item Center, essas coisas em primeiro assim por cima. Mas é só preferência mesmo. Então vamos lá. Align Item Center, Justify Content Center também.
Ele ficou bem no centro, assim, ó, bem bonito. Vou colocar um font weight pra engrossar um pouco o tamanho daquela escrita ali, né? E o font weight dele, vamos colocar uns 600 pra ver como é que fica. Tá, beleza. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Deixa eu colocar esse font weight pra baixo aqui. Não muda nada, né? Mas, enfim, um font size. Um font size de 30 pixels pra aumentar o tamanho da frente. E vou trocar a cor, então, pra ficar melhor também. Vou colocar uma cor. Vai ser um FFF mesmo. Hashtag FFFFF. Vou colocar uma margin bottom também aqui pra não ficar colado com os botões. Então, margin bottom. Vou botar 1.5 rem. Acho que tá bom assim. E um padding. Vamos colocar um padding também. Um padding de 4 rem. Vamos ver como é que fica. Beleza. Agora o timer, ele também tá pronto, que é essa partezinha aqui. E a gente agora vai customizar os botões. Então, vamos lá. Só que antes de customizar os botões, vamos customizar essa div que tá em volta. Na verdade, a gente vai customizar eles. Ó, eu vou mostrar um negócio pra vocês que é o gap. Porque eu quero colocar um espaçamento entre todos esses botões aqui. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou colocar esse espaçamento? Eu vou colocar aqui no Actions, então hashtag Actions, eu vou colocar um Display Flex. E esse Display Flex, ele dá pra gente a funcionalidade de usar o Gap, né? Eu acho que o Display Grid também tem, mas o Gap, ele vai colocar um espaçamento entre os elementos, entre os botões. Esse espaçamento, ele não vai ser visível, né? Porque a gente não customizou os botões pra deixar eles do tamanho inteiro da tela. Então, eu vou fazer isso. Primeiro, eu vou fazer isso, depois eu explico pra vocês, que vocês vão entender um pouco melhor. Desculpa se eu estiver falando muito rápido, é que eu não quero que o vídeo fique tão longo. Actions Button. O Actions Button, ele vai pegar todos os botões que estão dentro do Actions, né? E eu vou colocar um Display Flex no botão, porque depois eu quero alinhar o ícone. Mas depois eu mostro isso pra vocês, tá? Vou colocar uma largura de 100% primeiro. Uma largura de 100%. Beleza, ele ficou assim, né? E agora o gap, olha, eu vou mostrar pra vocês. Vamos comentar aqui, ó. O gap, ele coloca esse espaçamento aqui, ó. Beleza. Daí aqui eu coloquei uma largura de 100%. E eu vou colocar agora... Vou alinhar ele, né? Porque tá meio feio. Tá, peraí. Deixa eu botar uma altura primeiro. Altura de 40 pixels, pode ser. Ele ficou bonitinho, assim. Eu acredito que tá bom. Beleza, beleza. Display Flex. Um Align Item Center também. E um Justify Content Center também. Vou colocar um pouco de padding também. De uns 0.6 rem, 0.6 rem. Só pra deixar um pouco mais espaçado ainda. Também vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, porque a fonte dele tá muito pequena, né? Vou botar um rem. Um border radius pra arredondar um pouco ele. O border radius vai ser de 4 pixels. Ele tem uma bordinha ali que o botão coloca como padrão. Eu vou tirar essa borda, então eu vou colocar um border none. Vou mudar o background color dele também, pra ele não ficar completamente branco. Vou colocar um E0 e 7FF. Um color também eu vou colocar pra mudar a cor do ícone. E eu quero que a cor do ícone ela seja da mesma cor do fundo, pra parecer que ele tá, tipo, transparente, sabe? E quando eu passo o mouse por cima, ele não parece um botão, porque parece que não dá pra clicar. E pra mudar isso, eu vou colocar um cursor pointer. Aí quando passa o mouse por cima, parece que dá pra clicar, né? Feito isso, eu quero colocar um hover nele também. Como que a gente coloca um hover, né? Pra quando passar o mouse por cima, ele fazer alguma coisa. Eu vou fazer com que ele troque de cor pra ficar com aquele roxinho que eu coloquei antes. Então, eu vou botar aqui 2 pontos over. Actions, button, 2 pontos over. E vou só trocar a cor do fundo. Então, eu vou copiar esse background color aqui. Vou colar aqui e vou trocar a cor. Ela agora vai ser C4B5FT. Aí, quando eu passo o mouse por cima, troca a cor. Só que tá vendo que tá muito rápido? E aqui tá mais devagarinho, ele tá mais bonito. Eu vou colocar um transition. E pra colocar esse transition, eu venho aqui nesse botão aqui. É uma transição, né? Um transition. Ela vai ser a transição do background color. Color vai ser 0,2 segundos e a animação vai ser do tipo Easy In. Agora, eu vou colocar aqui dentro dessa div aqui um exemplo de marcador, né? Deixa eu até copiar um que tem aqui, só pra mostrar pra vocês como ficaria. Ó, deixa eu dar um Ctrl D. Beleza, ele fica assim, né? Vamos estilizar ele agora como se a gente já tivesse marcado aqui e a gente tá vendo ele. Então, eu vou colocar um hashtag mark-list. O que eu vou fazer pra deixar ele mais bonito? Eu vou colocar um display flex, porque a gente vai querer um gap. Só que, botei um display flex, né? Beleza. Aí, eu vou colocar um gap. E o gap, ele vai ser de 0.7 rem. Escrevi alguma coisa errada que não tá funcionando. Ah, tá, faltou um S aqui, ó. Marks list. Aí, com o display flex, ele ficou um do lado do outro. Só que pra ele não ficar um do lado do outro, a gente só coloca um flex direction. Vai ser column. E daí, coluna. Direção do flex vai ser coluna. Aí, agora a gente colocou um gap, ele tem um espaçamento. E a gente
poderia colocar uma margem bottom nesses botões aqui pra ter o espaçamento. Só que nem sempre vai ter essa marcação aqui. Ou seja, não vale a pena colocar uma margem bottom aqui, sendo que nem sempre vai aparecer aqui. Então a gente vai colocar o quê? Uma margem bottom sempre no primeiro aqui. O primeiro vai ter uma margem top, no caso, na margem bottom. Como que a gente faz isso? Eu vou copiar esse marks list aqui e vou pegar o P, que vai ser sempre um parágrafo aqui que eu vou colocar. Vocês podem colocar outra, pode botar um space se quiser também. Eu usei o P. Só que eu vou pegar só o first child, que vai ser o primeiro P. E eu vou colocar uma margem top de 1.5 rem. Agora eu só vou trocar a cor de todos eles aqui e eu vou colocar um FFF também. Então, hashtag FFFFF. O nosso CSS tá pronto. Agora só falta fazer o JavaScript, que é talvez a parte mais difícil, talvez a parte mais chata também. Mas vamos lá. Aqui no JavaScript a gente vai fazer umas quantas coisas. A gente vai criar algumas funções para que ele funcione, né? Primeiro de tudo aqui, eu vou tirar aqui no HTML que eu tinha colocado esses dois P's aqui, que não vai precisar. Vou colocar isso aqui pra cima também, pra ficar assim, ficar bonitinho. Tem que importar o JavaScript também, porque senão ele não vai funcionar, né? Então aqui dentro do body ainda, eu vou escrever script. Vou colocar um src, ele tá dentro da pasta src, então vai ser barra JavaScript script.js. Beleza. Pra certificar que ele tá funcionando, vamos dar um alert. Então, um alert. Oi, tá funcionando, beleza. Beleza, então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no JavaScript vai ser criar as variáveis, as principais variáveis que a gente vai usar. A primeira variável, ela vai fazer referência a esse timer aqui. Porque quando tiver o tempo, quando o tempo for passado pra ela, isso aqui vai alterar, né? Isso aqui precisa se formatar pra aparecer constantemente na tela o valor real, né? Então, a gente vai precisar pegar ele. Pra isso, eu vou colocar um timer L de element, vou colocar igual a document.getElement by id, vou abrir parênteses e vou pegar o timer. Então, timer. Depois a gente também vai precisar desse marks list aqui, porque a gente vai precisar passar as marcações para dentro dele. Ele vai se chamar marks list. E aqui eu vou passar o que eu copiei lá, que é marks list. A gente vai precisar também de 3 variáveis que vão ser úteis ao longo do código. Elas vão ser do tipo let, porque elas vão mudar, o valor delas vai mudar. Então, a primeira vai ser um interval id, e a gente vai precisar dele porque a gente vai trabalhar com o set interval. Então, eu vou colocar aqui, o interval id vai ser igual a 0. Vamos também criar um timer e um let marks, que vai ser um array, que a gente vai colocar as marcações dentro. Basicamente, esse timer aqui, ó, uma explicação um pouquinho melhor dele é que ele é uma variável que ele vai armazenar o tempo que vai ser decorrido em centésimos de segundos, que no caso ele vai se transformar em minutos, vai ser decorrido em centésimos, mas ele vai se transformar em minutos, horas, só que esses minutos e horas eles vão só se transformar por causa de uma função que a gente vai fazer. No caso, a gente vai precisar de uma função que vai formatar isso, e a gente já vai fazer essa função agora. Eu vou chamar ela de format time, vou colocar um igual, ela vai receber um parâmetro chamado time, o time, que a gente vai passar o tempo para dentro dela, e aqui a gente vai apontar a seta, né, igual maior, e abre chaves. A gente vai precisar de algumas variáveis que elas vão ajudar a gente a formatar o tempo. Tipo, ele vai formatar a hora, ele vai formatar segundos, os minutos e os milissegundos. Vamos primeiro fazer o da hora como exemplo e depois eu mostro para vocês. Const hours vai ser igual a essa funçãozinha aqui, que é o math.floor. E o que ele vai fazer? A gente vai passar aqui dentro o tempo, e o tempo ele vai ser dividido por 360 mil, porque basicamente os milissegundos dividido por 360 mil é 1 hora. Próximo ele vai ser os minutos. Aqui vai passar ainda esse 360, só que a gente vai dividir mais uma vez, e agora vai ser para os minutos, que vai ser dividido por 6 mil. O próximo vai ser os seconds, que vai ser o time dividido por 6 mil agora, dividido por 100. E o próximo vai ser os hundreds. Que esse aqui vai ser diferente, ele não vai precisar ter isso aqui, porque ele vai ser apenas time resto de 100. Só que ele tem que aparecer formatado na nossa tela para ficar certinho, tipo 00, 2 pontos, 00, 2 pontos. E para isso, a gente vai ter que retornar com essa função. Essa função ela vai ter um return, ela vai ter que retornar alguma coisa, né? E aqui dentro desse return, vou colocar um $hours. E como eu quero colocar sempre, tipo, 2 casas, se aqui for
tem que aparecer esse 0 aqui, eu vou colocar um pad start. Só que o hours aqui, ele tá em int, integer. E eu quero que ele seja uma string, né? Então eu vou botar um to string. Eu vou abrir parênteses e aqui eu vou botar ponto, um pad start, pra colocar sempre, vai ter sempre duas casas, né? E as duas casas, elas vão ser um 0. Aí vai ter 2 pontos e só repete o mesmo processo. Eu vou copiar isso aqui, ó. Vou colar do lado. E esse aqui vai ser minutes. Aqui vai ser 2 pontos. Vai ser seconds, 2 pontos. E o próximo vai ser os hundreds. Beleza. Todos eles estão aqui. Aí a gente só coloca um ponto e vírgula no final. E a nossa função para formatar o tempo, ela já tá funcionando, né? Só que a gente precisa fazer as funções para ele funcionar também, né? Então, como que ele vai funcionar? Vai ter um toggle para quando clicar no botão, ele iniciar ou pausar. E como que a gente vai fazer isso? Vamos criar outra arrow function, outra const aqui, que ela vai se chamar toggle timer. Vamos botar igual, ela não vai receber nada. A gente vai ter que ter basicamente duas variáveis aqui, que vai ser botão e ação. O botão, ele vai pegar esse botão aqui, o power, e ele também, a gente vai ter que ter a variável chamada action, que vai pegar esse action aqui. Então, eu vou colocar uma const button, vai ser igual a document.getElementById e power, que o ID dele é power. E o segundo vai ser um get attribute. O atributo agora que a gente vai pegar, né, vai ser o action. E aqui a gente vai escrever action também. A gente vai colocar também um clear interval e a gente vai passar aqui um interval ID, que é a variável que a gente criou antes. Beleza, a gente vai fazer alguns ifs agora, para caso a action ela esteja ou start ou continue. If, se a action ela for igual a start ou a action ela for igual a continue, a gente vai setar um intervalo, basicamente. A gente vai dizer que o interval ID, isso aqui é basicamente para iniciar um intervalo novo, no caso. Então, a gente vai colocar um interval ID e ele vai ser igual a set interval. Vamos setar o intervalo. Vamos colocar parênteses de novo, vamos apontar aqui e abrir chaves. E aqui no final eu vou colocar um ponto e vírgula. Aqui no meio do parênteses e disso aqui, eu vou colocar uma vírgula e o número 10, porque vai ser um intervalo de 10 em 10 aqui. E o que ele vai receber aqui? O timer, ele vai ser mais igual 1 do timer, e só que daí a gente vai ter que setar o timer, só que a gente ainda não fez a função de setar o timer. Então, antes de terminar isso aqui, a gente vai ter que setar o timer. O que é setar o timer? Aparecer na tela, né? Fazer uma função aqui que marca na tela. Isso aqui só formata o tempo. Isso aqui só faz o tempo acontecendo, só incrementa o tempo. Então a gente vai precisar setar o tempo também. Só que setar o tempo vai ser bem facinho de fazer. A gente só vai ter que pegar o tempo, pegar esse timer aqui e mostrar na tela. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar outra função, setTimer. Ela vai ser igual, vai receber um timer aqui, ó, porque ela vai receber um tempo. A gente vai pegar isso aqui, ó, esse timer element aqui e vai colocar algo dentro dele. Vai colocar algo lá no HTML. Então vai ser um timer el.innerText igual a formatTime, que vai ser a nossa função, que é o formatTime, e vai passar dentro dele o time. Vai formatar o tempo e passar aqui e já colocar no HTML. Beleza, vamos continuar ele aqui. Agora a gente tem que setar o tempo. Então, setTimer. Vai passar dentro dele o timer. Olha o que ele vai fazer. Ele vai ver se a start, se a ação, ela vai começar ou vai continuar. Vai criar um intervalo de tempo de 10 em 10. E de 10 em 10, ele vai acrescentar 1 no timer. E a gente vai setar o timer para aparecer na tela. Só que antes de setar na tela, ele vai formatar. Que é fazer isso aqui. Pegar esse timer aqui, jogar aqui, formatar ele e mostrar na tela. Depois desse intervalo aqui ainda dentro do if, a gente vai ter que setar o atributo. Basicamente, trocar esse atributo aqui. Button.setAttribute, ele vai trocar a action, né, para pause. No caso, o atributo action vai trocar o nomezinho que era start, vai ser pause agora. E agora a gente vai trocar o ícone. Então, vou mostrar pra vocês como que troca o ícone do start pro pause. Como é que faz isso? Eu vou colocar um button.innerHTML para trocar o HTML dele. E aqui a gente vai colocar, faltou igual, né? A gente vai colocar uma classe HTML que vai ser o ícone que a gente quer, que vai ser o ícone de pause. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, escreve pause, pega esse primeiro ícone ou outro ícone e coloca aqui dentro desse HTML aqui, ó, ponto e vírgula. E agora aqui a gente vai fazer um else if. Então, caso contrário, a gente coloca aqui, ó, else if. Qual vai ser a outra condição, né? A outra condição, ela vai ser se a action, ela for igual a pause. O que vai acontecer se a action for igual a pause? A gente vai mudar isso aqui, ó. A gente vai setar o atributo
action para contínuo. Se ele tiver pausado, vai mudar para contínuo. E aqui, esse aqui vai ser o fa play, porque ele não vai mais ser o pause, agora ele vai ser o play. Gente, desculpa, eu voltei aqui, porque eu vi que eu tinha feito um negócio errado. Esse aqui era de dividir, só que esses aqui são restos. Eu tava testando aqui, eu vi que eu fiz errado. E outra coisa que eu fiz errado aqui é que eu esqueci de colocar isso aqui, ó, dentro de parênteses. Isso aqui é uma função. É esses dois aqui que tem que ficar dentro de parênteses, porque essa divisão, ela tem que continuar aqui dentro, né? Eu acho que agora, se a gente testar, vai funcionar. Então, como é que a gente pode testar isso aqui, né? Porque se clicar aqui não acontece nada. A gente vai ter que adicionar, né, um evento de clique nesse botão. Como é que a gente faz isso? Com um document.getElementById, a gente pega o ID do botão. E o ID do botão é qual? É power. O de iniciar, né? É power. E a gente adiciona nele um evento de clique. Então, add event listener de clique. E a gente vai passar qual função para ele? A toggle time. Então, toggle timer. Beleza. Agora a gente já pode clicar nesse botãozinho aqui. E eu acredito que vai funcionar. E percebi outra coisa que eu errei. Que aqui eu coloquei 3 zeros. E não é 3 zeros, é só 2. Tá bom? Tá bom, 2. Agora só falta fazer aqui a função de marcar e a função de resetar. Ele para também, já tá funcionando isso também. Agora vamos adicionar uma marcação nele. A marcação, ela é bem tranquila de fazer. Colocar, tanto faz no lugar que colocar, mas eu vou colocar aqui em cima pra ficar mais organizado. Eu vou colocar uma const de add mark to list. Vai adicionar marcação aqui pra dentro. Ele vai receber 2 parâmetros. O mark index, pode ser o index, né? E o mark time. O marks list, esse marks list aqui, ó, a gente vai colocar ele aqui, mas então vai ser um ponto inner HTML, porque a gente também vai mudar o HTML dele. Eu vou botar igual. E como é que ele vai ser? Eu vou colocar a tag P. Então aqui eu vou abrir um P e fechar um P. Marca. Aí o index, que vai ser 1, marca 2, marca 3. Então eu vou pegar esse mark index dali, ó. Vai pegar daqui o mark index. Vou colocar 2 pontos e vou formatar o tempo. No caso, eu preciso formatar o tempo de novo, né? Porque senão ele vai aparecer aqui com milissegundos. Então eu vou passar a função mark time. Mas daí eu vou colocar aqui um dólar. Eu vou abrir chaves de novo. Vou passar a função format time. Vou abrir parênteses. E dentro dele eu vou passar o mark time. Beleza. Assim tá bom. Eu escrevi errado. Mark time. Agora a gente vai ter que fazer outra função que ela vai ser a mark time, que vai ser para realmente marcar o tempo. Vou criar a const mark time. Ela não vai receber nada. É um push. Ele vai fazer um push de timer e vamos usar essa função aqui. Ó, ele tá basicamente pegando esse array e colocando o timer para dentro do array. Só que ele não tá adicionando ainda na nossa tela e a gente precisa adicionar na nossa tela. E para isso a gente vai usar a função. Então eu vou colocar um marks.length, timer. Só que se a gente clicar aqui ainda não vai acontecer nada, porque a gente vai ter que fazer um igualzinho esse aqui para adicionar uma ação, um evento de clique para ele funcionar. A action dele era mark e aqui ao invés de ser toggle timer vai ser um mark timer. Ó, ele já tá marcando. Eu não fiz nada, assim, pra validar, pra caso ele esteja zerado, né? Eu não poder marcar. Isso fica o desafio pra vocês fazerem isso, que eu não fiz. Agora vamos só fazer a última coisa que falta, que vai ser esse botão aqui pra voltar. Então vamos lá, vai ser o reset time. Const reset time igual, não vai receber nenhum atributo também. Ele vai fazer um clear interval. Zerar tudo, vai zerar intervalo de tempo, que vai ser aquele que tá incrementando aqui. Vai zerar esse intervalo aqui. Vai zerar também o timer, vai ficar igual a 0. Vai zerar as listas, a lista, então vai zerar ela. Vai também setar o timer para o novo timer, que vai ser 0. E vai também tirar tudo de dentro do marks list. Marks list vai ser ponto inner HTML igual vazio. A gente vai mudar também aquela action para start de novo, porque quando ele voltar, ele vai voltar a ser start. Não vai ser continue, não vai ser pause, vai ser start. E daí a gente pode usar esse mesmo get element, esse mesmo const button get element by id que tem aqui. Podemos colocar ele aqui. E esse mesmo button set attribute que a gente tem aqui, a gente pode usar ele. Então a gente só cola aqui embaixo, coloca aqui button.set attribute, só que a action agora vai ser start. E a gente vai ter que mudar o ícone também, então a gente copia essa mesma linha aqui e cola aqui. Então button.innerHTML igual o ícone aqui. Agora a gente vai ter que fazer, né, o clique nele, dar um Ctrl D. Aqui esse aqui vai ser o reset, né? E aqui vai ser a função
reset timer. Vamos ver se tá funcionando. Vamos iniciar ele aqui. E vamos voltar. E tá funcionando, ó. Aqui tem um errinho que é set attribute. Ele tava dando uma travadinha aqui, agora ele tá funcionando. E se tu gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar. O meu LinkedIn e as minhas redes sociais, elas estão aqui na descrição. Também eu vou deixar o link do GitHub com esse projeto aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!